Tive a oportunidade de visitar uma das maiores transportadoras aqui de Curitiba. Quem me recebeu foi seu sucessor, João Jacomiti, que de maneira excepcional explicou cada detalhe da operação e tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com a magnitude do negócio. Então fica aí que eu vou te mostrar tudo. Comecei a visita na área de estoque e armazenamento, onde pude entender o tamanho do cuidado com cada material, também um processo de controle excepcional, sabendo aonde cada produto está, sua respectiva quantidade e para onde ele vai no seu destino final. Logo em seguida, foi o momento de ver o coração desse negócio, os caminhões. E quer ficar surpreso? São mais de 90 iguais a esses. Mas Luca, e se alguma peça quebra? Dá uma olhada nessa autopeças particular e se liga na estratégia de redução de custos. Tanque suplementar. Por exemplo, se o caminhão precisa fazer uma viagem mais longa, Mato Grosso, Nordeste, o nosso custo do combustível interno é mais barato que fora. Então a gente acopla esse tanque na cabine, na parte de trás do caminhão, a gente abastece aqui, consegue reduzir esse custo, né? E o caminhão consegue fazer um trajeto mais longo sem precisar repor o combustível. A gente tem a nossa bomba grande aqui para justamente atender a nossa demanda interna, então isso todo dia é abastecido, todo dia chega caminhão para abastecer, porque não para de rodar. E me diz uma coisa, como que um caminhão branquinho sai desse jeito? Então agora a nossa parte da estufa de pintura, vou mostrar um pouquinho para vocês, explicar como é que funciona. Esse também é um diferencial nosso. Então, dentro dessa estufa, se quiser dar uma rodada, Carol, para mostrar, o caminhão ou implemento entra, pode ser um caminhão, implemento, roda, qualquer peça que seja, entra, a gente fecha aquela cortina ali. Legal. Então realmente fica uma estufa, fica um ambiente fechado, totalmente seguro, sem poluentes para fora. E aí é feita a pintura, a gente tem o tempo de secagem para ir colocar a peça de novo no caminhão, ou a roda, ou mesmo quando o caminhão vem zero, ele vem branco, a gente faz toda internamente a pintura dele para ir liberar para viagem tudo no nosso padrão, né? Então, ela é um pouco verde porque a tinta que a gente usa mais é a verde, né? Então, por isso que ela acaba sendo os galões verdes aqui, né? E toda a estrutura preparada, já com duto de saída para ventilação, então a gente tem toda uma operação completa de pintura. João, e a gente está visitando uma empresa desse tamanho, você comentou que já são 40 anos, né, desde o início de tudo. Queria que você contasse um pouquinho como que começou, se foi com seu pai, com seu avô, como que é a história da JG? A JG, então, esse ano faz 40 anos, né, de empresa, fundada em maio, né, de 85 pelo meu avô. Ele começou como taxista, aí foi adquirindo expertise cada vez mais nesse ramo, né? E aí começou com os caminhões, então depois, quando a gente subir na minha sala, tem uma miniatura, um protótipo do primeiro caminhão da vida, da história da JG, do meu avô, então vou mostrar para vocês. E a gente começou paralelamente com a construção civil, né? Como eu expliquei antes. Então a parte de representação comercial ajudou muito no crescimento da empresa. A gente começou principalmente com alguns clientes que a gente já tinha, transportando outros segmentos, e aí focamos na construção civil pela representação. Então, formando esse ecossistema, né, há 40 anos, a gente iniciou a sede no Santa Cândida, e hoje nós estamos num terreno aqui em Curitiba, Barra Colombo, né, que faz divisa também com Piais, então a gente está na tríplice fronteira, com um projeto de expansão para Colombo agora para 82 mil metros de área. Legal. Essa área aqui tem 12, então a gente vai muito mais do que aumentar a área, pelo espaço e compatibilidade que tem que ter com os caminhões, né, de armazenamento, e focado principalmente em 3 ramos, né, eu falo que a nossa empresa é focada em 3 ramos hoje, desde que começou, que é o ramo moveleiro, né, o segmento moveleiro, então chapas de compensado de MDF, segmento alimentício, então a gente faz transportes de produtos não perecíveis, né, e o segmento de construção civil, que caminhou desde o início da jornada transportadora. João, então, primeiro, cara, quero te agradecer, cara, por essa visita aí maravilhosa. A gente ficou muito impressionado aí com toda a estrutura da JG, né? Como eu te falei, sempre passei na frente, a gente sempre imagina, mas é muito legal você ter tido essa receptividade com a gente. E para fechar, cara, eu quero te fazer uma pergunta para um lado mais pessoal teu. Você é um cara que eu admiro muito porque é jovem, tinha tudo para estar aproveitando a vida aí igual um louco, igual uma doidada, mas é um cara que eu vejo que é muito centrado, tem muita cabeça para empreender, para tocar uma empresa. A gente tem um dado, depois eu vou colocar no vídeo, que quando uma empresa chega na terceira geração, é onde a maioria das empresas familiares quebram. E eu vejo que você está tomando um caminho completamente oposto disso.
se dedicando, fazendo curso em São Paulo, sempre estudando, estando aqui de manhã, tarde e noite. Então, eu queria que você contasse como que foi essa virada de chave para você, a importância que essa empresa tem na sua vida e o que que você está fazendo para matar no peito essa responsabilidade de uma empresa tão grande. Obrigado. Primeiramente, é um prazer receber vocês aí na empresa. É muito mais do que essa relação na parte tua que está empreendendo de vídeo, é a nossa amizade, né? Então, Com certeza. eu fico muito feliz de receber vocês aqui Obrigado. e estão sempre de portas abertas aí para a gente conversar e abrir os bastidores para vocês, né? Falando um pouco mais sobre a minha jornada na empresa, eu acho que isso advém muito da criação e da responsabilidade que eu sempre tive com as coisas, né? Isso na época de escola, meu pai sempre deixou muito claro que a relação minha com eles, com minha mãe, era de muita confiança e de responsabilidade. Então, até na minha formatura eu falei daqueles 5 pilares, né? Sim. Até depois pode colocar pro pessoal lá, que eu sempre tive em minha vida, né? Então, fé, humildade, família, respeito e a responsabilidade. Então, quando meu pai começou a me criar desde cedo, eles sempre deixaram muito claro, a minha responsabilidade enquanto estudante, enquanto criança, era de fazer o mínimo que era ir melhor na escola e cuidar dos negócios, né? E a deles era trabalhar. E isso, com o passar do tempo, você vai ganhando cada vez mais responsabilidade e valorizando, né, essa questão de terceira geração. Por que que a maioria das empresas tomam rumos diferentes? Porque existem 3 caminhos, né? Ou uma empresa ela é sucedida, né? Ou ela é vendida ou ela é quebrada, né? Não tem outro caminho para fazer. E o mínimo que eu tenho dentro de mim é dar continuidade naquilo que meus pais fizeram, né? E ter isso como gratidão. Então é por isso que eu comecei desde cedo aqui, com 14 anos, mesmo fazendo pouca coisa na época, fazia um pouco de serviço de empilhadeira, depois fui para a parte de almoxarifado, aí sim que eu vim para a parte de escritório, né? E sempre com muita humildade, então nunca cheguei, sentei na cadeira e comecei a dar ordem, até porque para você dar ordem para alguém e pedir algo, você tem que saber fazer, né? Sim. Então eu sempre busquei fazer e criar essa bagagem, então não é algo de hoje, é algo que eu venho criando essa responsabilidade de cada vez assumindo mais coisa e isso é gradativo, né? Quanto mais tempo aqui, mais responsabilidade ganha, mais afazeres você tem, Com certeza. e isso eu tenho muito forte dentro de mim, né? Então eu faço questão sempre de chegar cedo, às vezes ser o último a sair. A minha responsabilidade aqui é a minha responsabilidade. Eu posso fazer as minhas coisas fora depois que eu acabar o que eu tenho para fazer aqui, né? O trabalho para mim é essencial e a gente dá continuidade no negócio da nossa família, que é o que eu vejo o mínimo hoje que a gente pode fazer por eles, né? Que legal, João. Cara, tua postura fica de exemplo. Mais uma vez, Obrigado. obrigado. Tamo junto.